Quando nós fazemos a distribuição eletrônica para um elemento família B, para um elemento de transição, nós temos uma situação um pouco diferente. Os elementos de família do tipo A, os elementos representativos, para eles eu obtenho o número da família olhando o número de elétrons da última camada, do último nível deles. Mas quando eu estou lidando com um elemento de transição, um elemento de família B, são eles os elementos de transição, elementos de família B. Primeiro que eu sei que ele é um elemento de família B se sua distribuição terminar em D ou F. Então, olha só, se terminar em F, ele é especificamente da família 3B. Repare você, os lantanídeos e actinídeos, que são as duas séries que aparecem embaixo da tabela periódica, na parte inferior. Repare que aqueles elementos todos, eles estão posicionados na família 3B. As tabelas são muito claras sobre isso. Se a distribuição eletrônica terminar num subnível do tipo D, então eu sei que ele é do bloco D. Nos dois casos, são famílias do tipo B. Mas quem é do bloco F é família 3B, já está definido. Quem é do bloco D, você vai fazer o seguinte. Você vai reparar que a distribuição ela sempre termina com NS, N-1, D. O que eu quero dizer com isso? Ou é 4S, 3D, ou é 5S, 4D. Sempre tem um subnível S e depois um subnível D de um nível abaixo. E a distribuição termina nesse subnível D. Então, se você pegar esse maior subnível S e esse maior subnível D da distribuição e somar os elétrons, você obterá o número da família quando se trata de alguém do bloco D. Se for um elemento do bloco F, eu chamo de elemento de transição interna. Eles serão da família 3B. Se for do bloco D, de transição externa. Maior subnível S, você soma com o maior subnível D. E essa soma vai te dar o número da família. Vai acontecer da soma dar 9. E aí, se você procurar na tabela periódica, você perceberá que não existe a família 9B. É a soma der 10. Não existe a família 10B. E aí, quando você vai olhar as famílias do bloco D, você percebe que existem 3 famílias chamadas de 8B. Se a soma der 8, é 8B. Se a soma der 9, é 8B. Se a soma der 10, é 8B também. É que elementos que estão na mesma família é porque têm química semelhante. Reagem de maneira semelhante. Por isso que ficam na mesma família. Um dia os químicos perceberam que haviam 3 famílias que eram muito parecidas. E aí eles quebraram os muros e fizeram uma casa só. Chamaram de 8B. Existe um livro na química que se chama Química Inorgânica Não Tão Concisa, do grande químico J.D. Lee. Esse livro é a base dessa parte da química, que é a química inorgânica. Nesse livro, você tem para cada família um capítulo, onde esse autor descreve todas as descobertas que foram feitas para aqueles elementos especificamente. E lendo esse livro, você percebe como elementos da mesma família são de fato parecidos.
têm, de fato, motivo para estarem na mesma família. Os elementos da mesma família reagem de forma muito parecida. Reagem quase sempre com as mesmas substâncias, produzem, geralmente, produtos muito semelhantes. Se a soma der 11, você também vai achar estranho. Não há família 11B, só vai até a 8B. Acontece que a numeração das famílias do bloco D, ela é um pouco estranha. Ela começa à esquerda com a família 3B. Aí vai indo, repete 3 vezes a 8B. No extremo direito do bloco D, você tem a família 1B e 2B. Essas famílias correspondem, respectivamente, à soma que dá 11 e à soma que dá 12. Só para eu te explicar melhor aqui. Você pega o maior subnível S e o maior subnível D, soma o número de elétrons. O resultado dessa soma te dá um número da família se você está lidando com um elemento químico do bloco D. Mas se essa soma der 8, 9 ou 10, nesses 3 casos, a família é 8B. E essa soma der 11, é família 1B. 1B. E se essa soma der 12, é família 2B. Então, essa conversa aqui foi para que você tenha um caminho bem claro para lidar com elementos de transição. Sempre lembrando você que o subnível mais energético, o último subnível da distribuição, ele te diz o bloco em que você está na tabela periódica. Você tem que ter aquela visão dos blocos da tabela periódica para que você não se perca nessa história toda. Lembre-se que se você estiver lidando com um elemento do bloco F, quem é do bloco F é especificamente da família 3B. Lembre-se que o número de elétrons da última camada, do último nível, ele só diz o número da família para elementos representativos, elementos de família do tipo A, elementos que são do bloco S e do bloco P, as pontas da tabela periódica. São famílias do tipo A. O caso mais difícil ocorre no meio da tabela, no bloco D. Muito bem. Com essa visão geral, você, então, já tem condições de fazer a distribuição eletrônica e obter todas as informações que é possível se tirar da distribuição eletrônica em relação à relação entre distribuição eletrônica e tabela periódica. Com essas informações, você já pode estudar praticamente a tabela periódica inteira, mas há casos específicos. Um deles, se você lida com íon, não saia fazendo a distribuição sem parar para pensar. Se eu te falo, faça a distribuição eletrônica para o sódio mais 1. Sódio mais 1 é um cátion, alguém que ficou positivo. Na química, um átomo fica positivo se dá elétron. Então, você tem que pensar, o sódio neutro, número atômico 11, tem 11 elétrons. Se ele dá um elétron, agora ele tem 10. Então, uma coisa é a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Outra coisa é a distribuição eletrônica para o cátion sódio. A relação entre distribuição eletrônica e posição na tabela periódica deve ser feita apenas olhando para o átomo no seu estado neutro. Você deve pegar o elemento químico, olhando para o átomo desse elemento e não para um íon desse elemento. Outra situação, que seria a última situação dentro desse assunto.
Existem elementos químicos que, depois de feita a distribuição normal, você deverá ter a habilidade de perceber que um elétron que está no subnível S, anterior ao último subnível, deverá pular para subnível D. Sim, uma situação muito específica. Como é que você poderá ter essa visão? Se isso deve ou não ocorrer? Se você deve ou não efetuar isso? Para tal, você tem que fazer o seguinte. Você precisa estudar agora os orbitais. O que é isso? A eletrosfera é dividida em níveis de energia. Você já sabe disso. Os níveis de energia são divididos em subníveis de energia. Você já sabe disso. Mas os subníveis são formados pelos chamados orbitais. Subníveis do tipo S só tem um orbital. Subníveis do tipo P tem 3 orbitais. Subníveis do tipo D tem 5 orbitais e assim por diante. A questão é, independente do tipo do orbital, um orbital comporta 2 elétrons. Orbitais não são figuras que podem ser fotografadas. Orbitais indicam o seguinte: a região onde um elétron provavelmente estará. Essas regiões têm formatos diferentes em cada um dos subníveis. No subnível S tem um formato esférico, no subnível P tem um formato de halteres. Sim, aqueles halteres de academia de se fazer rosca direto. Aquele formato de halteres mesmo. Subníveis do tipo D e do tipo F são bem esquisitos. E eu vou te mostrar, logicamente, em um outro momento, slides, para que você veja a imagem, sem qualquer necessidade de decorar isso, mesmo porque essa coisa do decoreba é do vestibular. E o vestibular não cobra isso há muito tempo, ainda bem. Então, nós encerramos aqui esta aula, onde nós falamos sobre os elementos de transição, sua relação com a tabela periódica. Eu fiz aqui um rápido comentário sobre os orbitais e sobre algumas distribuições eletrônicas que deverão sofrer um ajuste fino se você fizer a distribuição com um olhar sobre os orbitais. Isso é assunto para uma próxima aula.